A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Obrigada por estar vendo esse vídeo. Eu quero iniciar hoje esse vídeo com uma pequena oração. Senhor querido Deus, obrigado pela oportunidade de eu estar fazendo mais esse vídeo. Que o Senhor possa abençoar a vida de quem estiver vendo esse vídeo, Senhor. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor ilumine essa pessoa e dê sabedoria e entendimento para ela compreender a mensagem que o Senhor vai ministrar hoje ao seu coração. Eu te agradeço por esse dia e pela vida desta pessoa, meu Deus, que está vendo este vídeo. Que o Senhor possa abençoar a vida dela grandemente para a glória do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. É um motivo de muita alegria eu estar aqui com vocês mais uma vez. E eu quero que vocês meditem comigo na palavra de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 20. Diz assim: algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Hazazão-Tamar e fonte de Gedi são o mesmo lugar. Indo para o versículo 13, diz assim: todos os homens de Judá estavam ali de pé, em frente do templo, junto com as suas mulheres e os filhos e até as crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaziel e era descendente de Asaf. Então, Deus usou este irmão e foi assim a mensagem: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, preste atenção, escutem isto que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão, quando eles vierem pela subida de Giz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando hinos. E cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os Amonitas e os Edomitas, e eles foram derrotados. Os Amonitas e os Moabitas atacaram os Edomitas e os destruíram completamente. Depois, os Amonitas lutaram contra os Moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de cargas, armas, roupas e objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram o Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca até hoje. Este versículo
Este capítulo em especial, ele é muito importante porque ele conta a guerra que os israelitas tiveram contra o povo de Edom. E a situação estava séria, porque eram, como diz aqui a palavra de Deus, os moabitas, né? E os amonitas, junto com os meunitas, eram 3 reinos, né? Que se juntaram contra a nação de Israel. Eram 3 povos muito maus, entendeu? Pessoas de mau caráter, eles eram de um reino que não conhecia o Deus de Israel. E eles se reuniram para lutar contra o povo de Deus. E eles não tinham a capacidade de vencer aquele enorme exército inimigo. A nação de Israel estava numa situação muito complicada. E o povo não se entregou ao desespero. Eles foram ao templo do Senhor pedir a proteção de Deus. Se você ler todo o capítulo 20 aqui com mais calma, você vai compreender. Eu não pude ler tudo porque leva muito tempo, né? Então, meus queridos e amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus, Ele é muito poderoso e amoroso. Ele cuida dos fracos e daqueles que não podem se defender. Então a nação de Israel estava numa situação delicada e eles foram buscar a Deus. Então Deus usou o Jaziel e disse que não era para o povo e nem o rei temer, né? E ele fez uma promessa, né? Acalmou o coração do povo e falou assim, né, lá no final do versículo 17, dizendo: fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. A ordem era para que eles fossem em direção ao acampamento inimigo, mas que eles não agissem, que eles esperassem o agir de Deus. Então vocês viram lá que no versículo 21, o Josafá, ele consultou o povo, né? Eles chegaram a um acordo de oferecer a Deus louvores. Eles não podiam agir, mas eles tiveram uma ideia muito boa, que foi oferecer louvor a Deus em meio a uma guerra que era terrível, que a nossa mente não é capaz de imaginar a situação que aqueles irmãos e irmãs estavam ali naquele momento de desespero. E eles foram como o Senhor Deus ordenou, e eles foram louvando a Deus. E quando eles começaram a cantar a Deus, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Entendeu? Os inimigos da nação de Israel, eles entraram em uma confusão tão grande e mataram uns aos outros. E toda a riqueza e todos os despojos de guerra foi entregue ao povo de Deus. Aqui a gente pode perceber, irmãos, a grandeza de Deus. Porque este louvor, esse sacrifício de louvor a Deus, trouxe socorro e vitória para aqueles irmãos que estavam necessitados. E grande foi a alegria deles. Eu posso imaginar quão grande foi a festa que eles fizeram. Porque aquela guerra não foi vencida por eles, mas pelo próprio Deus. E em Samuel 16, verso 19 até o 23, conta também sobre o jovem Davi. Ele era um rapaz muito dedicado a Deus, que louvava a Deus de todo o coração, que tinha a sua harpa consagrada a Deus. E quando o espírito maligno vinha atormentar o rei Saul, que era o rei da nação de Israel, o primeiro rei da nação de Israel, eles
ficavam numa situação desesperadora, né? Porque o rei ficava perturbado e então eles souberam que havia um rapaz que tocava lindamente. E então eles mandaram buscar o tal Davi e quando ele tocava, o coração do rei se acalmava, se alegrava, os espíritos malignos iam embora. Um louvor tão consagrado a Deus que aquele rapaz oferecia ao Senhor, que os espíritos malignos não conseguiam resistir. Um louvor a Deus, para vocês verem, um louvor que é oferecido de coração, sem vaidade. Acontece milagre. Então a gente vê que o sacrifício de louvor que Davi oferecia a Deus, em um desses louvores, quando ele tocava ali na frente do rei, o rei era tranquilizado, o louvor trazia libertação naquele momento, não é mesmo? Agora, falando também de louvor mais uma vez, a gente vai em Atos 16, 25 e a gente vê a história de Paulo e Silas, certo? E é muito lindo. Eu até quero ler com vocês e vou ler um pouquinho, o resto eu vou contar, tá? Para não ficar cansativo. Ali em Atos 16, verso 16, diz assim: certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. Indo para o verso 22. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. E pulando para o verso 25, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Tá vendo só? Mais um milagre. É muito lindo, a gente vai lendo a palavra de Deus, vai refrigerando a nossa alma, vai nos sustentando, vai nos ensinando. Por isso que eu digo, olha, leia a Bíblia. É o melhor livro do mundo. Leia a Bíblia e viva de acordo com a palavra de Deus, porque assim você vai também estar agradando a Deus. Então, comentando sobre Paulo, você vê que a mulher lá que estava com o espírito imundo, né? O inimigo ficava atormentando os servos de Deus quando ele passava. Então ele usou a autoridade que Deus tinha dado a ele para libertar aquela moça que estava sendo escravizada pelo inimigo. Mas os donos dela não gostaram e pediu para que Paulo e Silas fossem presos, né? Fizeram graves acusações contra os servos de Deus e eles sofreram. Você vê aí que eles despiram Paulo e Silas e surraram eles, né? Eles não estavam tendo compaixão. Colocaram ele numa situação vergonhosa e os coitados ainda apanharam muito. Imagina. Mas a pessoa que ele crê em Deus, ele serve a Deus, ele não tem a fé abalada, porque a fé dele está guardada em Deus. Então, eles estavam na prisão e mais ou menos à meia-noite eles começaram a louvar a Deus, mesmo feridos, né? Um tanto envergonhado, gente, porque imagina você ser pegado e levado, arrastado
pela multidão, ser publicamente mostrado e espancado, mas eles estavam ali, firme e forte na fé, cheios do Espírito Santo, e eles ofereceram a Deus ali mesmo na tristeza, ofereceram um lindo louvor de adoração a Deus. E mais um milagre acontece. A Bíblia conta que houve o terremoto e as portas da prisão se abriu. Não foi só para Paulo, foi um baita terremoto que estragou mesmo a prisão. E ali o carcereiro pensou, o dono que estava cuidando dos prisioneiros, pensou que eles tinham fugido e queria até se matar. Mas, né, o servo de Deus estava ali e ele serviu de bênção para o carcereiro e para a família dele. Então a bênção foi tão grande que Deus libertou Paulo, salvou o carcereiro e a família dele, e eles saíram de lá livres, porque ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando um servo, uma serva de Deus se dedica a Ele, a oferecer um verdadeiro louvor e adoração a Deus, o Senhor se agrada muito do verdadeiro louvor, aquele louvor sem vaidade, sem orgulho, sabe? É uma coisa linda e nos falta isso, irmãos, sermos mais gratos a Deus, parar em meio à correria e oferecer a Deus um lindo louvor, porque a gente só pede, né? Como a gente pede demais. Deus me dá, eu quero, preciso. Mas a gente precisa se doar também para Deus. A gente precisa oferecer a Deus louvor. Porque o louvor, ele traz socorro e vitória de Deus. O louvor liberta, traz libertação e também traz livramento. Certo? Quando você está ali louvando a Deus, as chuvas de bênção do Senhor Deus vêm na sua vida. E é muito lindo. Agrade a Deus com o seu louvor. Você pode, né, meio assim, a tanta confusão de louvor que a gente vê hoje, meu Deus, a gente precisa entender que louvor é adoração. É adorar a Deus, é se entregar a Deus e dizer, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, reconhecer as grandezas de Deus. Vamos ler mais um salmo lá, Salmo 150, tá? Rapidinho, gente, vamos lá. 150. Glória a Deus. Louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas. Louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais. Louvem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos louvem ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Louvar é reconhecer a grandeza de Deus. É uma oferta a Deus. A gente pensa que ofertar a Deus é dinheiro. Se eu não der dinheiro para Deus, eu não estou ofertando. Não é assim, tá? Louvor a Deus é uma oferta. Existem vários tipos de ofertas a Deus, não é só dinheiro. Outro dia eu vou fazer um vídeo para vocês aqui contando sobre os tipos de ofertas a Deus. Muito lindo, meus queridos irmãos. Sabe, e a gente fica pensando aqui, o que as pessoas estão fazendo com a adoração, né? Com a adoração. E as pessoas, em vez de adorarem, esses cantores gospel, né? É gospel. Dizem que vão adorar, que estão levando as pessoas a adorarem. Mas o que eu vejo são pessoas que querem ser adoradas, que não estão levando glórias para o reino de Deus, mas querem trazer glória para si. Estão roubando a glória de Deus.
Eu sei que nesse momento eu estou pisando em um terreno arenoso, mas eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, gente. Eu estou aqui para falar a verdade, que é a verdade da palavra de Deus. Entende? E a gente vê exibição, introdução de ritmos mundanos. As pessoas estão cobrando pelo dom que Deus deu a eles, certo? Deus deu o dom de pregar, eles cobram. Deus deu o dom de cantar, eles cobram. Se não me pagarem, eu não canto. Se não me pagarem, eu não prego. E é assim, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro. Só dinheiro, gente. É uma coisa, sabe? Não pensam, não, eu vou pregar para trazer glória pro reino de Deus. Eu vou cantar para trazer glória pro reino de Deus. A pessoa fica pensando, mas digno é o obreiro do seu salário. É verdade. Se a Bíblia diz isso, e tá certo, o obreiro é digno do seu salário, do justo salário. O que a gente vê são pessoas abusando da fé dos outros. Esses pastores não têm um justo salário, eles têm salários de 10, no mínimo 10 mil, né? E a gente vê Paulo, quando ele ia fazer as missões dele, ele dependia da ajuda das pessoas para fazer a missão. Ele não aproveitava da fé das pessoas. E, irmãos, é preciso levar a obra de Deus seriamente, com amor e zelo, porque Ele é o nosso patrão. É Ele quem vai dar a recompensa. Entendeu? Se você tem condição de pregar, de cantar sem ficar cobrando, faça isso. Toque o coração de Deus. Faça por amor, porque o maior sacrifício quem fez foi Deus por nós, enviando o único filho dele para salvar a gente dos nossos pecados. Jesus, quando esteve na terra aqui, ele disse assim: de graça recebeste, de graça dai. Jesus ensinou para os discípulos dele que não era para cobrar quando eles fossem curar os enfermos, pregar o evangelho, ser testemunha de Jesus. Certo? Então, tal que os discípulos de Jesus eram pobres. E eles não morreram ricos, milionários não, viu? E então eles o que a gente está vendo? Está vendo comércio em nome de Jesus, né? Comercializa o nome de Jesus, comercializa o nome de Deus, né? Acha que está tudo bem, sendo assim ferindo o Espírito Santo de Deus. A coisa é muito séria, porque a gente não está lidando com um Deus imaginário. A gente tá aqui, tá na realidade, mas a gente tá vivendo para um Deus real, um Deus que existe. Entendeu? Então, parem de ficar brincando com Deus, de ficar cobrando para fazer as coisas de Deus. Faça tudo por amor. Tudo por amor. Porque Deus é amor. Ele nos ama, Ele nos dá tudo de graça e devemos fazer tudo para a glória de Deus. Eu vou aproveitar esse momento e quero também compartilhar com vocês um dos sonhos que Deus me deu. Vou compartilhar 2 sonhos aqui nesta mini pregação de hoje. Um dia, o Senhor Deus me mostrou em sonho um lugar, era uma cidade muito grande. E eu senti que uma mão me pegava por aqui e me suspendia, e nós voávamos por cima de tudo, assim, sabe, no alto. E então a gente percebia ali que era uma cidade grande. E então a gente voando ali, que eu acredito ser a presença gloriosa de Deus, o Senhor falou assim: olha, eu vou te levar a lugares onde eles vendem o meu nome, onde eles comercializam o meu nome.
Eles estão fazendo algo que eu não me agrado, algo que eu não pedi para fazer. E ali era lojas de CD, lojas de CD de pregação, de tudo, sabe? Essas lojinhas denominadas gospel, sabe? Que vende as coisas. É triste, gente. É triste. Eu voava com aquele ser glorioso e ele me contava a tristeza que ele estava sentindo. Ele dizia, olha, não era para ser assim, não é para ser assim. E quando eu acordei, foi um sonho simples, mas quando eu acordei com uma dor no meu coração, que aquela dor não era minha, era de Deus. Sabe, é uma coisa muito triste, é uma dor profunda. Porque a gente vê que as pessoas hoje estão brincando com Deus, minha gente. Você vê aí esses ritmos de rock, reggae, tanta, né, música eletrônica que se dizem que são gospel. Gente, aprenda uma coisa. Não misturem o santo com o profano. Deus não se agrada disso, tá? Rock, reggae e outros tipos de batucaiada, isso não vem de Deus, não. Isso é coisa do inimigo, tá? Que fica profanando o louvor a Deus. Então, você imagina quando Deus vê um servo dele cantando essas coisas, gente. Nem envergonhe o Pai, tá? Então aprendam a oferecer um sacrifício de louvor a Deus agradável, certo? Porque é assim que Deus se agrada. Para vocês verem como Deus ele cuida do povo dele e se importa com que a gente pensa e como a gente está oferecendo a ele a adoração. Eu gosto de orar ouvindo hinos. Então eu colocava um CD de uma cantora, de uma certa cantora gospel, na qual eu não vou falar o nome porque eu não quero denigrir a imagem de ninguém, tá? Eu não tô aqui para isso. Então, eu ouvindo aquela canção, orando, né? Colocou a música gospel e ali orando, né? Aí um dia eu dormi e o Senhor me mostrou em sonho aquela cantora que eu gostava de ouvir no momento da oração. Eu vi uma cruz, sabe, como se fosse o Calvário. E ali, no Calvário, ali na cruz, eu só via a cruz, não via o Senhor Jesus, só via a cruz. E aquela cantora como uma mulher que estava posando para uma cervejaria. Ela estava de biquíni, ali a cruz atrás dela, ela aqui, né, de biquíni, e como se alguém estivesse tirando um retrato dela ali, ela fazendo tipo poses, né, sensuais. E eu falava, meu Deus, mas essa é a cantora que eu ouço, a música dela, tão bonito, Jesus, não acredito. E aí a visão acabou. Mas eu acordei envergonhada, eu falei, meu Deus, mas que isso? Eu falei, não é possível. Olha, gente, não é uma coisa que você dorme pensando, sabe? É uma coisa que é de Deus mesmo. Que um dia, assim, passou muito tempo e Deus me trouxe essa visão. Então eu não ouvi mais, sabe? Eu passei a me importar mais com o tipo de música que eu ouvia. Hoje eu ouço mais hinos instrumentais ou da harpa, ou algum hino em hebraico. Eu não ouço a maioria desses cantores gospel, eu excluí, porque eu vou dar uma dica para vocês. Faça o seguinte, ore a Deus e fale assim, Senhor, consagre os meus ouvidos, unge os meus ouvidos para que quando eu ouvir uma música, se ela não te agrada, se ela não toca o teu coração, não deixe que o meu coração se alegre com essa canção, com essas músicas. Você vai ver. Faça isso e você vai ter a prova do que eu tô te falando é verdade. Viu? Você vai começar a sentir o que Deus sente com essas músicas, com esses lixos de música que estão fazendo hoje, viu? Misturando o santo com o profano, envergonhando o nome do Senhor Jesus,
né? Dizem que são cantores gospel, que são de Deus, que são evangélicos, mas, né, são praticamente lobos em pele de ovelha. Por trás de tudo isso estão fazendo tudo que o mundo faz. E olha, gente, evangelho sem renúncia não é evangelho. Tem que ter renúncia, certo? É isso aí, meus queridos. Então, assim, olha, vamos parar de ficar se importando com essas coisas gospel, certo? Porque Deus não está em balada gospel, Deus não está em show gospel. A maioria dessas celebridades gospel estão envolvidas com maçonaria, tá? Com ocultismo por trás. Então tome muito cuidado, porque esse tipo de música pode trazer perturbação para a tua vida e para o teu lar. A coisa é muito séria, porque o nosso coração, ele se torna o altar de Deus, tá? Então, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e com ele cearei. Então, para você ver, é muito importante o teu coração estar puro e não se contamine com esses tipos de louvores que não agradam a Deus, tá bom? O cantor, ele tem que ter compromisso com a palavra de Deus, tem que viver sim em santidade, porque para entrar no céu não é de qualquer maneira, tá certo? E vamos se consertar. Lembra naquele tempo que Jesus entrou no templo e o povo estava comercializando no nome de Deus, vendendo as coisas ali, um monte de gente vendendo. Aí Jesus se irritou, saiu batendo, né, neles lá e falou assim: olha, a minha casa é chamada casa de oração, mas vocês as transformaram em covis de ladrões. E é um ensinamento para os dias de hoje, certo? Então a pessoa pode pensar: mas se eu não gravar CD, como é que eu vou ensinar as outras pessoas a adorar? Olha, Deus não precisa disso, certo? Davi, ele era salmista, ele cantava a Deus. Ele nunca gravou CD e as letras das músicas dele até hoje são conhecidas e lembradas, para você ver, certo? Consagre a sua vida a Deus e vamos aprender a oferecer sacrifícios de louvor a Deus, sacrifícios de adoração, em jejum e santificação, porque isso produz glória para o reino de Deus e bênção para o seu lar. Que Deus te abençoe. Obrigado por ver esse vídeo.